Bom, professor, meu nome é João Vitor Ferreira e na questão de número 2 eu vou estar respondendo com a Ana Letícia. E a questão diz assim: no livro Por uma Arquitetura, Le Corbusier estabelece uma série de princípios para a arquitetura moderna, particularmente nos capítulos 3 Lembretes aos Senhores Arquitetos e Olhos que Não Veem. Quais são esses princípios? Dê exemplos de como eles foram concretizados na arquitetura. Bom, em questão de Le Corbusier, ele foi um dos maiores arquitetos da história, foi urbanista, escultor e pintor. Uma das características desse livro é a crítica que ele traz aos arquitetos, de alguns arquitetos daquela época, por estarem ignorando completamente a arquitetura clássica e só focando na arquitetura moderna. E Le Corbusier ele fala que, na verdade, era para existir uma harmonia entre a arquitetura moderna e a arquitetura clássica, para que elas se funilassem e se tornassem um bem comum para todos os âmbitos. Assim como seu autor, esse livro ele remete uma estética muito grande à máquina e ele também define a estética da indústria também e define também a casa como a máquina de morar. Bom, então a partir disso eu posso começar a falar de um dos capítulos em questão, que no caso é o 3 Lembretes para os Senhores Arquitetos. 3 pontos que ele começa a falar quando ele começa a escrever esse capítulo é da planta, do volume e da superfície. E o autor desse livro ele fala muito que precisa haver uma harmonia entre esses três, levando em consideração que a planta dá origem a todos esses três, porque a planta ela possibilita que haja superfície e o volume vem a partir da superfície, ele cresce, ele se origina a partir da superfície. Por isso que precisa haver essa interação entre esses três elementos. E um exemplo disso vocês podem ver nessa imagem que foi retirada do livro, que representa muito bem o que eu acabei de falar. Logo após citar isso, ele fala que os olhos humanos eles foram feitos para ver a luz sobre as formas, para ver como funciona o sombreamento, como funciona o volume, enfim. Uma coisa muito importante também que esse capítulo aborda é a questão dos arquitetos daquela época estarem se limitando ao esboço, que eu até anotei aqui uma frase que eu meio que fiz um resumo do que ele falou, e eu coloquei assim: no capítulo há uma crítica aos arquitetos que se enjaulam no esboço, uma vez que o esboço era para ser um recurso de apoio e estava se tornando um componente delimitador de criatividade. E isso define mais ou menos, pouco, mas define o que essa parte do capítulo quis dizer, porque ele queria dizer que os arquitetos não eram para se delimitar, que era para eles verem além do esboço, além do que se consegue se ver. Eles poderiam ver a questão de sombra, a questão de volumetria, a questão todas inseridas no contexto criativo e no contexto que a sociedade naquela época estava precisando. E quanto ao capítulo Os Olhos que Não Veem, de Le Corbusier, ele vai tratar justamente sobre 3 grandes invenções de sua época, que muitas pessoas estavam admirando e ele não era diferente. E é interessante que ele começa a olhar para essas invenções e para essas obras com um olhar muito crítico, que seriam os transatlânticos, os aviões e os automóveis. Nessa questão dos transatlânticos, a gente vai ver que os transatlânticos eles não eram criados simplesmente por causa da sua beleza ou criados esteticamente. Ele vai trazer a ideia de que os transatlânticos são criados primeiro para atender às forças da natureza, então existia uma necessidade ali, então era uma criação extremamente racional, e segundo que até mesmo suas janelas e as coisas que tinham nele também eram extremamente racionais, então eles tinham um corredor inteiro com janelas abertas, né, janelas em fita, para poder trazer iluminação ao transatlântico e muitas outras coisas, né? Então ele traz isso para a arquitetura. E ele também vai começar a introduzir a ideia de que existe uma necessidade e que, na verdade, a arquitetura deveria, primeiramente, priorizar atender essas necessidades, trazer da força da natureza, por exemplo, a questão da iluminação, dos ventos e afins, e também da questão de não se prender necessariamente à estética. Ele não vai se prender a padrões estabelecidos no passado. O Corbusier busca se libertar disso. Então ele vai trazer outras ideias, ele vai trazer vedações à parte da moda estrutural, né? Justamente para trazer essa liberação da planta e afins. A gente também vai ver na questão dos aviões, ele vai trazer um olhar crítico sobre ele, porque primeiro que o avião foi criado na questão da necessidade da guerra, né? Quanto aos aviões, a gente vai ver que o avião ele foi criado para atender uma necessidade, e era justamente a necessidade da guerra, quando eles estavam
em um período muito pós-guerra ainda, um período entre guerras, então tá ali Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra, muitas guerras explodiram naquele momento, em que Le Corbusier estava escrevendo e estava observando a sociedade, e quando ele percebe isso, ele também vai ver que a invenção dos aviões vai ser justamente para atender essa necessidade, né? Então é um ponto importante, independente do motivo, ele é criado para atender uma necessidade específica, e ele vai ser trabalhado totalmente nisso. Então, para voar, ele não era necessariamente um pássaro ou uma coisa muito bela, linda e tal. Não, era uma máquina de voar e ele tem o objetivo de voar, então tem que ser pensado com racionalidade. Ele não vai voar sozinho. Então tem que se pensar como se iriam colocar maquinários, o que iria ser feito, como seria a disposição das janelas, com um objetivo e com um propósito. É uma coisa extremamente racional. Então ele também traz isso para a arquitetura, dizendo que a forma do avião, por exemplo, seguia a função. Então, porque o avião tinha aquela forma, a disposição das janelas, a necessidade de ter um lugar para se sentar, tudo aquilo dali, a disposição das coisas era para atender a necessidade. A pessoa precisava de um lugar para se sentar, para poder pilotar o avião e diversas outras coisas. Então, ele traz isso para a arquitetura e ele vai trazer justamente a disposição desses ambientes. Ele vai trazer que, na verdade, a forma da casa, né, do ambiente formado, deveria justamente seguir a função. Então, ele vai trazer sugestões de que se deveria exigir, por exemplo, que a cozinha estivesse mais perto do telhado para evitar odores pela casa. A gente vai ver que ele vai trazer alguns pontos como a altura de um armário deveria ser no máximo de 1,50 m e não deveriam se trocar no quarto para evitar, porque era pouco higiênico. Então ele vai trazer uma coisa extremamente racional e ele vai dizer, olha, a gente deveria observar essas coisas como são feitas nos maquinários e trazer para casa, porque na verdade ela é uma máquina de morar. Então a gente deveria pensar racionalmente de como ela deveria funcionar para que os nossos ambientes fossem melhor atendidos e atendam melhor as necessidades humanas. E na questão dos automóveis, ele vai trazer justamente a questão da padronização. Ele vai trazer que, visto a necessidade que teve de criar o avião, para entender aquela necessidade, eles pegam essas necessidades e também trazem para o automóvel. Vai dizer, olha, a gente tem a necessidade de atender os padrões humanos. Então, o que a gente precisa para operar um automóvel? O que eu preciso para uma pessoa se sentir confortável ali dentro? Ela precisa de janelas, ela precisa de um lugar para sentar, ela precisa de um lugar para poder pilotar o carro, dirigir o carro. A gente vai precisar de um local onde ela consiga alcançar o pedal, onde ela consiga acelerar, onde ela consiga parar. Então, tudo isso foi pensado e, mais do que isso, foi padronizado. Então, a gente vai ver que existe a questão do volante, vai ter a questão do pedal, a gente vai ter a questão das janelas de onde ficam as portas, tudo isso extremamente padronizado de todas as marcas, de todos os possíveis momentos. Então, ele trazia essa padronização das coisas básicas de se ter em um automóvel. E ele trazia justamente isso daí também para a questão das habitações, né? Então, ele visa trazer a questão dos automóveis com a questão da funcionalidade, né? E ele traz isso para as habitações dizendo, olha, a gente precisa atender as necessidades humanas, então as coisas básicas deveriam ser padronizadas. Então, com a máquina de morar, então tal ambiente deveria estar ali, tal coisa deveria estar em tal lugar, tal coisa com altura mínima. Tudo isso para poder organizar melhor o ambiente, não conforme somente a estética, para ter uma coisa bonita, uma coisa apresentável. Não isso, mas também uma coisa funcional, que estava deixando de acontecer. Ele vai trazer também a comparação entre épocas, que no passado a mulher sentava em casa para poder tomar um chá e o marido também. E a gente vai ver na questão moderna, ele traz essa relação de que a mulher saía com seu marido para o dancing, então a gente não ficava em casa. Então ele traz essa questão dizendo, olha, a gente precisa ir atender às necessidades da época. Se passava mais tempo em casa antigamente, hoje em dia já não se passa mais. Mas o tempo que se passa, o que é realmente necessário? Será que as pessoas realmente utilizam isso? Será que a gente não está criando ambientes que são meio desnecessários? Então ele vai trazendo essa crítica e ele vai convidando quem está lendo e os arquitetos da época, todos eles, dizendo, olha, a gente deveria trazer uma coisa mais com funcionalidade, com patronização, com racionalidade, para que essa forma siga a função. Não seja simplesmente uma forma qualquer ou uma simples janela bonita, não, mas que ela tenha uma função, que ela esteja ali naquele tamanho, daquela forma, para que tenha uma melhor iluminação, para que tenha uma melhor ventilação. Então essa crítica que ele traz, os olhos que não veem, trazendo a questão dos transatlânticos, dos aviões e dos automóveis como maquinários, como inspiração de como construir uma casa que seja uma máquina de morar.